Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje vamos conversar sobre a biografia então da Luz do Fuego, publicada aqui no Brasil pela Fósforo e escrita pelo Javier Montes. Bom, eu peguei esse livro aqui pra ler porque, assim, gente, eu vou confessar pra vocês, eu adoro cultura lado B da coisa, e a Luz do Fuego era cultura lado B da coisa. Aliás, apesar de que eu acho que ela deveria estar no panteão de grandes artistas brasileiros, mas enfim, eu vou explicar um pouquinho o porquê dessa minha fala. Mas bom, eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa que cresceu assistindo SBT, né, infância e adolescência assistindo, e a Luz do Fuego, como vocês podem imaginar, ela poderia ser uma figurinha carimbada nos programas de auditório do SBT, né, isso é um exemplo que eu uso, mas é um exemplo bem esdrúxulo, mas é porque o que acontece é o seguinte: a gente tem hoje criada, né, uma memória sobre cultura brasileira, aquela coisa da MPB, etc, Bossa Nova, blá 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 blá, todas essas coisas, que são importantes, sim, mas a gente se esquece de que, e aliás eu concordo, vai ser um vídeo meio confuso, mas eu espero que vocês consigam acompanhar meu raciocínio. O que vai acontecer eu gosto muito de MPB, eu gosto muito da cultura mais clássica, né, cultura popular mais clássica, mas uma das coisas que eu não gosto tanto, né, quando a gente vai pensar não só aqui na cultura brasileira, mas na cultura ocidental no geral, é de que, assim, o pessoal tem muito um costume de enaltecer o que eles consideram alta música, alta literatura, alta cultura, etc. E se esquecem de que, na verdade, o Zeitgeist, né, ou o pensamento coletivo, como você queira chamar, na verdade é feito pelos produtos que são populares, né, seja séries, filmes, música, literatura, enfim, né, mas mais a coisa que chega a um público maior, né, e que faz a cabeça das pessoas, que faz a mentalidade das pessoas. E a Luz do Fuego era o tipo de artista que ela não estava ali inserida no meio grande, né, tipo aquela coisa de reverenciada, etc. Mas a mulher, uma puta performance, enfim, maravilhosa, divina, daria tudo pra ver ela performando, assim, tipo, uau, devia ser incrível. Enfim, a história de vida dela também é muito foda, muito foda. Mas, né, a gente tem hoje as pessoas que elas falam assim, ah não, porque o mundo mudou quando Samuel Beckett lançou Esperando Godot, que é uma grande alegoria sobre o fim da guerra, etc e tal. Só que, na verdade, se a gente for parar pra pensar, o que seria o mundo ocidental pós-guerra, né? Seria ali o pensamento hippie, né? O desbunde, o que faz com que surja a contracultura de que, enfim, qual é o pensamento popular, essa coisa da astrologia, etc. A Camille Paglia fala isso, tá? Isso não é uma ideia que eu tenho, assim, a Camille Paglia, aliás, é uma pessoa que concordo com algumas coisas que ela fala, principalmente nesse fato dessa cultura, né, desse ponto específico, né, contra o Samuel Beckett, nada contra o Samuel Beckett em si, nada contra o Esperando Godot, mas eu concordo mais com ela no sentido de que a cultura, né, o pensamento coletivo, ele tá enraizado ali na cultura popularzão, popular de massa mesmo, assim, aquela coisa que chega em tudo que é com fim, enfim. E aqui a Luz do Fuego, quando eu falo disso, me vem muito à cabeça nessa fala da Camille Paglia, porque a gente tem assim, o pessoal tem muito, Bossa Nova, isso, aquilo. Só que na verdade a Luz do Fuego era o grande bastião do que viria a se tornar a cultura brasileira no mais diversos níveis nas décadas posteriores, porque a Luz do Fuego seria considerada aí uma vedete, né, seria considerada aí uma dançarina, etc. O que a gente tem ali na década de 60, 70, 80, 90 na TV aberta? Pensem só vocês. Enfim, mas dito isso, vamos falar um pouquinho sobre essa biografia, a vida dessa mulher, que é, assim, uma história sensacional. Uma das coisas que me pegou, né, que eu fiquei muito curioso, não só por conta disso, que eu gosto do lado B da história, mas também me pegou muito porque o Javier Montes, ele é espanhol, ele não é brasileiro. E vocês poderiam falar assim, mas o nome dela é espanhola. Não, ela era brasileiríssima lá de Minas Gerais, enfim, família super tradicional. Vocês vão ter que ler pra descobrir um pouquinho mais sobre a história de vida dela. E o Javier Montes publica esse livro primeiro em espanhol. O livro é traduzido pela Silvia Massimini Félix. Aliás, a tradução dela é muito boa, né? Parece que é um livro que foi escrito em português, enfim. E isso me pegou muito e eu fiquei muito curioso pra ler o livro, né? E essa edição da Fósforo tá, assim, um desbunde de linda, muito merecida, assim, tem fotos, coisa mais incrível, né? As edições da Fósforo são bonitas, né? Tem uma texturinha. E, assim, me surpreendeu muito porque
eu não sei quando foi que eu ouvi falar sobre Luz del Fuego, mas ela não é uma figura que nos dias de hoje ela é tão conhecida, mas assim, sei lá, se você mostrar isso daqui pra alguém que tem ali 50, 60 anos, as pessoas falam assim, Luz del Fuego, não sei o quê. Até quando o pessoal menciona a Andrea del Fuego, por exemplo, a autora, o pessoal comenta assim, Luz del Fuego, blá blá blá. Enfim, esse tipo de coisa. Só que hoje ela é uma artista que meio que caiu no esquecimento, né? Foi meio que engolida ali. Mas ela é uma artista muito importante, porque ela foi ali a primeira mulher a se declarar naturista no Brasil, né? E isso numa época que, assim, a ditadura tava estourando, né? Um pouco antes da ditadura, todo mundo ali nos morais e nos costumes. A mulher dançava com cobras pelada no palco, assim, na década de 40, 50, e o negócio era muito doido, a mulher arrastava multidões, etc. E foi uma figura que foi sumindo, né? E eu acho que uma das coisas que o Javier Montes faz aqui nesse livro, que me impressionou muito, é porque falta muito arquivo sobre a vida dela. Os arquivos que tem são arquivos que estão disponíveis pra todo mundo, né? Tipo assim, ele foi caçando, não são arquivos mesmo, que é o que sobrou da história dela, que é uma história grandiosa, só que o que o Javier Montes faz aqui, que facilita muito a leitura desse livro, que parece até que você está lendo um livro de ficção, é de que ele, como biógrafo, ele vai suprindo essas lacunas, né, por meio dos documentos que ele vai encontrando, por meio de suposições, por meio de pesquisas aos arquivos da época, etc. E eu achei isso sensacional, porque é muito difícil a gente falar, né, e a gente fazer uma biografia ou fazer um ensaio biográfico sobre alguém que tem tão pouco documento, tão pouco arquivo, principalmente na época que todo mundo tinha muito arquivo, né. A gente tá falando aqui de década ali do início do século XX até metade mesmo do século XX, né? Ali até a década de 60, que é quando a Luz del Fuego morre. As pessoas trocavam muitas cartas, etc. E a gente tem pouquíssimo documento, né? E quem interessava os documentos dessa moça que dançava ali, que fazia performances sensacionais, terem sumidos, né? E, enfim, a morte dela também é uma coisa meio misteriosa, que a gente vai entendendo aqui mais ou menos o que foi que aconteceu, né? E a gente vai presumindo também algumas coisas, a gente nunca vai saber, porque é um daqueles crimes que foram resolvidos pero no mucho. E, enfim, eu gostei muito desse livro, foi uma figura, assim, que me encantou num grau e no nível que eu falei assim, caraca, por que a gente não escuta mais falar sobre essa pessoa? Claro que tem toda uma questão de queima de arquivo, né, enfim, perda de arquivo. Eu acho que o trabalho que o Javier Montes faz em cima desses buracos que o arquivo deixou, sensacional a forma como ele vai reconstruindo ali aos pouquinhos a história. E ele vai mostrando de que a Luz del Fuego, ela foi pioneira não só no aspecto naturista, mas no aspecto de performance, né? Se a gente for parar pra pensar ali, a gente tem, enfim, a Luz del Fuego poderia ser considerada precursora da Gretchen, da Rita Cadillac, da Anitta, enfim, e todas essas coisas, e por que ninguém fala sobre ela, né? Então, assim, é um trabalho de reconstrução histórica, né, e de resgate de memória sensacional, e é muito doido que um espanhol tenha feito isso, né? Aliás, tem um livro sobre a Luz del Fuego que foi publicado aqui no Brasil, mas, enfim, não saiu por uma editora grande, etc. Eu espero que com o lançamento desse daqui, eu acho muito doido um livro espanhol ter sido, tipo, sair e tal, enquanto, enfim, existe um livro brasileiro, mas eu não sei a que pé foi a pesquisa. O Javier Montes, ele fala aqui, comenta que conhece as pessoas que fizeram, mas não é um livro que você se acha fácil, etc. Também é porque não tem tanto esse apelo, né? Então eu espero agora que com essa biografia publicada, né, enfim, o Javier Montes escreve muito bem, que tenha mais coisas sobre a Luz del Fuego, sei lá, um documentário. Eu sei que tem um filme com a Lucélia Santos da década de 80, só que também dificílimo de achar. Enfim, eu gostei demais desse livro. Eu sei que eu me enrolei muito nesse papo aqui, mas assim, é um livro que eu acho que vale muito a pena ler. É um livro muito gostoso. Mesmo você não gostando de biografia, eu não sou um grande leitor de biografia, né? E, tipo, mas esse foi um livro assim que desceu, parecia que eu tava lendo ficção. É muito legal porque tem muita informação sobre o Brasil também daquela época, etc. Tem vários causos sobre a família da Luz del Fuego, por exemplo. E assim, gostei demais, achei muito bom, achei muito bem escrito. Eu queria compartilhar essa dica aqui com vocês, porque eu não sei, né, eu não vi muita divulgação desse livro, eu não vi muitas pessoas comentando, então fica aqui meu apelo, leiam Luz del Fuego, é um livro muito bom pra gente entender a cultura brasileira, mas não a cultura brasileira que a gente tá acostumado a ser bombardeado, tipo assim, precisa nova, blá blá blá. Gente, eu não tenho nada contra, gosto, inclusive, adoro, mas sim, o lado B é muito mais interessante, tá? E o lado B é muito mais importante pro pensamento coletivo desse país do que o sambinha lá, etc e tal, tá? É só isso que eu tenho pra falar. Enfim, é isso. Leiam o Luz del Fuego, tá? Livraço, publicado pela Fósforo. Vocês vão encontrar nas livrarias mais próximas de vocês.
E é isso, gente. Fico muito feliz de estar compartilhando. Desculpa esse papo que tá meio enrolado aqui, mas é porque é difícil. É difícil falar sobre a biografia. E é muita coisa pra falar, então eu me enrolo muito quando eu tenho muita coisa. Vocês devem ter percebido pra quem acompanha o canal. Enfim, eu tô me enrolando muito. Leiam Luz do Fuego. Eu adorei. Enfim, recomendo fortemente. Livraço, assim, livro gostosinho pra ler. Se ler, assim, eu li indo e voltando pro trabalho. Foi uma maravilha. Foi uma companhia excelente. Enfim, gostei demais. A edição linda da Fósforo. Adorei, muito bem escrito. Tradução ótima também, gente. Tradução da a Silvia Massimini Félix, ela é muito boa. Ela é muito bela. Ela traduziu vários livros que eu já li de autores, enfim, de língua espanhola. Sempre acho tudo impecável. Ela é uma tradutora, assim, fina, maravilhosa. Enfim, nem parecia que eu tava lendo um livro traduzido. É isso, gente. Olha, eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo. Leiam Luz do Fuego, conheçam. Procurem o vídeo dela se apresentando com as serpentes, vocês vão adorar. É isso, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.